Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para o canal Arte Sistêmica e para a página Arte Sistêmica. Estou aqui em Paris, pertinho da torre. Vou fazer uma trilhazinha agora aqui perto da torre para a gente falar um pouquinho sobre um assunto que rolou antes de eu embarcar para cá, antes de eu vir para a Europa com o meu mentorado. A gente estava falando sobre a questão da raiva e ele até colocou a posição dele em relação à raiva. Ele disse que em alguns momentos ele se sentia propenso a sentir raiva e agir mediante a raiva, né? Que a passividade para ele, de alguma forma, fazia com que ele permanecesse sem muita ação, sem muita atividade. E ele optava, então, em deixar com que a raiva pudesse impulsioná-lo a fazer determinadas coisas. E eu falei que é exatamente o contrário, porque a raiva, em nenhum momento ela é benéfica. E as pessoas precisam entender isso. E quem fala que isso é verdade, está mentindo mesmo, de verdade. Porque a raiva, ela não serve para nada. Nós somos seres humanos que viemos de um período pré-histórico, de um período medieval, de um período onde várias civilizações guerreavam, agiam no impulso, na selvageria. Então a gente vem com esse instinto selvagem. Então é isso que nos proporciona a raiva. E quando a gente está vivendo um processo de desenvolvimento pessoal, de expansão da consciência, a raiva, ela não é benéfica em nenhum aspecto, porque ela te tira do controle do seu equilíbrio de razão e emoção. Então, quem age pela raiva está agindo no seu lado selvagem, na sua essência selvagem. E nós não estamos aqui nesse planeta para voltarmos à nossa era selvagem. A gente está aqui para se desenvolver. Então, todas as religiões, o que as pessoas não entendem, que todas as religiões, todas as práticas de yoga, meditação, oração, são para nos acalmar, para nos tirarmos desse posicionamento selvagem, dessa situação histérica que nós nascemos com ela. Porque, se você for ver bem, é uma atitude infantil. As crianças, elas sentem muita raiva, né? Elas acumulam muita raiva. Quando elas não conseguem alguma coisa, elas agem no impulso da raiva, elas jogam as coisas, elas quebram, enfim. Porque elas estão ainda naquele lado primitivo, né? A criança, ela nasce com esse aspecto já ainda primitivo, né? E ela vai se educando, ela vai se civilizando de acordo com os pais, as orientações que recebem dos responsáveis. E isso é uma coisa que a gente precisa entender, que todas as atividades para meditar, para fazer yoga, para orar, todas elas são com esse aspecto, para que a gente trabalhe toda a nossa selvageria e transforme isso em consciência expandida. Que a gente trabalhe isso na questão de entendermos que a raiva, ela não ajuda em nada, muito pelo contrário. Ela só faz acumular um processo degenerativo na gente. Ela faz a gente envelhecer. Então, às vezes você acha que ter um rompante de raiva é interessante naquele momento, porque você se posiciona, porque você se impõe, ou então você acredita que você está causando medo em alguém quando alguém te vê com fúria, com raiva. Você está fazendo mal para você mesmo. Então não caia nessa esparrela de achar que as coisas têm que ser
resolvidas na truculência, na raiva. Isso não dá certo. Muito pelo contrário. Se você age no ímpeto, pela raiva, vai acontecer alguma coisa ali na frente que vai quebrar suas pernas. Então, assim, não adianta. Pode ser, assim, uma válvula de escape imediata, mas ali na frente você vai sentir as consequências dessa raiva acumulada. Você vai sentir uma dor de cabeça, uma dor nas costas, ou então a sua imunidade vai cair, você vai pegar um resfriado, vai pegar uma gripe. Você pode perceber que todas as vezes, todos os problemas físicos que aparecem na gente são devido a alguma atitude que nós tivemos, ou por intenção, ou ficamos remoendo alguma raiva, algum ódio, algum sentimento negativo de alguém ou de alguma situação, e isso foi para o nosso corpo físico. Então, tudo que você sentir, senti uma dor, tô sentindo uma dor de cabeça, tô sentindo uma dor nas costas, pare e analise e retroaja e veja em que momento ali que você ou ficou amargurando uma raiva, um ódio, uma tristeza. Então todos esses sentimentos, eles precisam ser controlados em nós. É o nosso lado sombra. E todos esses lados sombra nossos precisam ser trazidos para a luz. E o fato de nós nos equilibrarmos emocionalmente, isso faz com que a gente, aos poucos, vá baixando essa bola e vá conseguindo equilibrar razão e emoção. E é exatamente nisso que entra o nosso equilíbrio mental, físico, emocional e também espiritual, porque isso acarreta diretamente no nosso lado espiritual. Então, gente, é basicamente isso. Eu gostaria de esclarecer essa situação, porque todas as vezes que eu agi no impulso da raiva ou pela raiva, eu acabava me dando mal, eu acabava tendo algum efeito rebote disso, sabe? É quando você age, aí daqui um pouco vem uma avalanche que te derruba, ou algum problema de saúde, ou alguma coisa que aconteça realmente na vida e que te desestruture ainda mais. Então não caiam nessa bobagem, sabe? A gente está aqui para evoluir. Todos os nossos preceitos, todos os nossos indicativos são para evolução e não para involução. Entenda que toda vez que você agir pela raiva, você vai estar num processo involutivo e não evolutivo. E isso não é nem um pouco saudável para o corpo físico, para a mente, principalmente para o espírito, porque isso acarreta diretamente no seu lado espiritual. Então, só para a gente finalizar, ainda aqui, né, nessa maravilha que é a Torre Eiffel em Paris, que é todo um processo que eu passei para estar aqui, né, para me dar isso de presente. Então as coisas foram acontecendo de acordo com aquilo que eu fui mentalizando, prospectando e buscando materializar, fazer com que isso seja manifestado na minha vida, e manifestou-se de uma forma tão linda. Então isso que eu falo para vocês são bênçãos que acontecem na vida da gente, porque a gente está num processo contínuo de reparação dos erros, de melhora da mente, dos pensamentos, dos sentimentos, tentando encontrar um equilíbrio dentro dessas emoções. Então acreditem nisso, acreditem nisso. Quando falarem para vocês agirem pela raiva, entendam que essa pessoa ela está falando para que você seja uma pessoa tóxica. Que essas pessoas elas falam, não sei o que, essa positividade, esse otimismo tóxico. Tóxicos são eles, sabe? Que são pessoas que não conseguem se equilibrar e acham que as pessoas também têm que ter o desequilíbrio delas. Isso não é verdade, tá? Então, vamos deixar bem claro aqui. Vamos nos equilibrar mental e emocionalmente. Só assim a gente vai ter um influxo maravilhoso em tudo aquilo que a gente fizer. Um exemplo disso, até semana passada, o tempo estava bem ruim aqui
em Paris, todas as previsões eram chovendo, tempo cinza, garoando, e eu acreditei, eu falei, não, quando eu estiver lá vai estar diferente, né? Vai ter passado todo esse processo e vai estar um tempo maravilhoso, um tempo agradável. E realmente, gente, olha esse céu azul, não tem nada de cinza, céu azul, um sol maravilhoso, um clima gostoso, não está muito frio. Então, assim, tudo isso é um processo de bênçãos, de influxo do universo na nossa vida, e a gente precisa entender isso. E quando você trabalha nisso, você só tem bênçãos, você só tem merecimento acontecendo na sua vida. Então vamos banir a raiva, não vamos agir na raiva, no ímpeto, na selvageria. Você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai construir nada, você não vai para lugar nenhum. Entenda isso, pelo amor de Deus, sabe? Parem de ser grosseiros, parem de ser pessoas ignorantes, mal educadas, controversas, que não fazem nada para se manifestarem positivamente para as pessoas, para o universo, para manifestarem coisas realmente que valham a pena manifestar na vida. Então, entendam isso, que quanto mais você se equilibrar, mais bênçãos você vai ter, mais benfeitorias, mais benesses do universo, de Deus. Chame do que você quiser, da vida, do universo, de Deus, mas é isso que a gente tem quando a gente age pelo equilíbrio da razão e da emoção. Então, eu falo isso com muita emoção no meu coração, porque é horrível ver as pessoas agindo pela raiva, pelo instinto negativo, selvagem do ser, que é da onde a gente veio e é onde a gente tem que realmente relevar totalmente esse processo, porque foi um processo que a humanidade já passou e agora a gente está num processo de crescimento, de evolução. Então é isso, minha gente, vamos tomar essa consciência de que nós precisamos evoluir, nos civilizarmos e não involuirmos, voltarmos ao tempo das cavernas, das guerrilhas, das trocas de farpas e coisas do gênero. A raiva, essa grosseria não vai levar ninguém a lugar nenhum, vocês não vão conseguir resolver absolutamente nada, não vão conseguir se resolver. Então acreditem nesse processo evolutivo, acreditem que o bom mesmo é equilibrarmos a razão e a emoção. Quanto mais calmos a gente tiver em todos os aspectos, melhor a gente vai fluir com a nossa vida, melhor as coisas vão acontecer para nós. E as coisas que não estão dando certo, se você mantiver a calma, a tranquilidade, você vai ver que em algum momento elas vão começar a acontecer da forma como você espera. Mas isso primeiro tem que acontecer dentro de você. Essa transformação, tirar esse aspecto da raiva, todos esses sentimentos tóxicos e negativos e colocá-los realmente num lugar onde você possa simplesmente observar e falar, olha como eu era e como eu sou hoje em dia, sou uma pessoa transformada, sou uma pessoa melhor, me mudei, me modifiquei. E é isso que o universo espera de nós, é isso que Deus espera da gente. Então, não hajam na ignorância. Essa é a dica que eu dou para vocês, para que vocês tenham uma prosperidade em todos os aspectos da vida de vocês. E é isso, eu fico por aqui, vou curtir a minha Paris um pouquinho mais e vou mandando vídeos falando sobre assuntos. Então, se você gostou desse conteúdo, comenta aí, fala se você controla a sua raiva ou se você age por impulso e se você se deixa levar por esses rompantes de raiva. E curte, compartilha com aquela pessoa que adora se estressar à toa, que tudo fica irritadinho, nervosinho. Vai chegar em lugar nenhum, bebezinho. Vai chegar a lugar nenhum, vai fazer porcaria nenhuma da sua vida. Só vai ficar mais doente, vai ficar mais desequilibrado e as coisas vão degringolar ainda mais para vocês. Então acreditem nisso, vamos viver em paz, em harmonia. É isso que o universo espera de nós, é isso que Deus espera de nós. Então um beijo, não esquece de curtir o vídeo,
Se você ainda não segue o canal, se você ainda não segue a página, por favor, vamos seguir Arte Sistêmica. Sou eu, Hércules Moreno, aqui, sou mentor em desenvolvimento pessoal e é isso que eu trago para todos os meus mentorados. Essa consciência inovadora. Precisamos melhorar sim, precisamos mudar sim. E é isso que vale a pena. Então é isso, minha gente. Vou ficando por aqui e a gente se fala logo mais em algum outro ponto turístico da cidade de Paris. Diretamente de Paris para o Brasil, para as pessoas que me seguem, um beijo e até a próxima.